Oi gente, meu nome é Paula e sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e nesse primeiro vídeo a gente vai falar das baterias. Mais especificamente como funcionam as baterias e no final do vídeo eu vou abrir uma pilha para vocês, conhecida como zinco carvão. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto na internet uns vídeos que estão me deixando chocada, na verdade. Pessoas com o celular e o carregador tentando carregar o celular, espetando o carregador em frutas. E, gente, isso tá me deixando realmente muito surpresa. Primeiro pela quantidade de visualizações desses vídeos, ou seja, tem muita gente por aí vendo esses vídeos e estamos em pleno século XXI. A eletricidade não é mais uma novidade pra gente, né? E aí eu decidi começar o canal com esse vídeo, falando sobre isso, sobre o funcionamento das baterias. Então, hoje em dia, nossas vidas sem essas baterias é impossível viver sem essas baterias. E tem inúmeros tipos de bateria, com formas diferentes, voltagens diferentes. Então, há uma infinidade de baterias por aí, né? Mas todas elas têm o mesmo funcionamento, que é o quê? Transformar energia química em energia elétrica. Todas elas fazem isso. A história, né, da bateria remonta lá do século XIX, com um italiano chamado Alessandro Volta. O Alessandro Volta foi o inventor da bateria. E o que ele fez, né, na época? Ele fez o seguinte, ele descobriu que se ele pegasse dois metais diferentes, isso é importante que sejam diferentes, e usar uma substância, uma solução condutora entre eles, esse arranjo provoca uma diferença de potencial. Então, como foi o arranjo dele? Ele pegou discos de zinco e disco de cobre. Ele usou outros materiais também, mas eu vou exemplificar com zinco e cobre aqui. E ele intercalou esses discos. E entre um disco e outro, ele colocou um material poroso, uma espécie de papelão, e embebeu de ácido sulfúrico. Então era assim, zinco, esse material com ácido sulfúrico, cobre, esse material, zinco e assim sucessivamente. E essa pilha, né, é conhecida hoje como pilha de volta. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco como funciona essa pilha. Aqui está representado os discos de zinco e cobre empilhados e intercalados. Entre eles há essa faixa, que é um material poroso embebido de ácido sulfúrico. Percebam que existe uma unidade que está sendo repetida aqui, nesse caso, 3 vezes. Essa unidade que está sendo repetida eu vou chamar de célula. O potencial elétrico dessa célula, ou dessa pilha de volta, é resultado da soma de potenciais elétricos dessas 3 células. Agora nós vamos entender com mais profundidade o que está acontecendo em termos de reações químicas nessa célula da pilha de volta. E aqui está a célula da pilha de volta. O zinco e o cobre estão em contato com o ácido sulfúrico, que está dissociado em íons H+, e SO4-2. Os dois metais estão reagindo com o ácido sulfúrico e dessa forma, o zinco reagindo com o ácido sulfúrico, liberando 2 elétrons, e o cobre reagindo também, produzindo 2 elétrons. Percebam que aqui, tanto o zinco quanto o cobre, que são os metais que estão reagindo, eles estão eletricamente neutro. Por isso que tem esse zero aqui. Bom, o ponto-chave de qualquer bateria é a diferença do potencial de oxidação dos elementos da bateria. Então, por exemplo, o zinco ele tem um potencial de oxidação maior que o cobre. O que significa isso? Significa que numa reação química aqui com ácido, o zinco ele tem uma capacidade de perder, né, elétrons maior do que o cobre. E isso está por trás dessa diferença de potencial que é produzida aqui na célula. Por quê? Porque ao reagir com o ácido, o zinco, aqui na região do zinco, existe uma concentração de elétrons maior do que nessa região aqui do cobre. Naturalmente, existe essa polarização. Então, se você coloca um circuito ligado aqui nesses metais, como existe essa diferença, né, de potencial, esses elétrons aqui vão migrar para essa região aqui do cobre. Uma nomenclatura muito usada nesse contexto de baterias é o seguinte:
Os elementos que estão sendo usados, né, na reação, eles são chamados de eletrodos, né, no caso, o zinco e o cobre. E o ácido, a substância que está sendo usada para reagir com esses materiais é chamado de eletrólito, que nesse caso aqui é o ácido sulfúrico. Bom, além disso, o que está acontecendo aqui? No eletrodo do cobre, o eletrodo do cobre, ele está reagindo, né, com o ácido sulfúrico, né, formando esses íons, cobre mais 2. Como ele está recebendo elétrons aqui, né, através do circuito, ele está recebendo elétrons que vêm aqui desse eletrodo de zinco, esses elétrons, eles combinam com esses íons de cobre aqui, eles se combinam e formam o metal, né, cobre eletricamente neutro. E aí o que vai acontecer? À medida que o circuito esteja aqui, né, ligado a esses eletrodos e as reações acontecendo, esse eletrodo aqui, ele vai engordando, digamos assim, né? E esse eletrodo de zinco, ele vai diminuindo com o tempo, porque ele está oxidando, ou seja, está sendo produzido mais íons zinco mais 2, e esses elétrons tá indo pro cobre, para o eletrodo do cobre. Cobre, como a gente já mencionou aqui, tá também reagindo com ácido e produzindo esses 2 elétrons aqui. Esses 2 elétrons, eles estão sendo associados com os íons H+ aqui, né? Aí você vai dizer, poxa, mas por que com os íons H+? Porque naturalmente há essa polarização de carga, né? O zinco está reagindo mais com o ácido, ou seja, esses íons SO4-2 estão sendo mais requisitados aqui, e naturalmente esses íons H+ ficam mais direcionados aqui, né, pro eletrodo de cobre. E aí eles recebem esses 2 elétrons daqui, formando gás de hidrogênio. Em suma, o que nós temos aqui? Nós temos essa equação que é chamada de oxirredução. O zinco, a barra de zinco neutra, 0, ela está sendo oxidada, ou seja, está diminuindo aqui essa barra, e está sendo liberados íons zinco mais 2 e elétrons, e o cobre, que está reagindo com o ácido, os íons de cobre mais 2 estão recebendo os elétrons daqui do eletrodo de zinco e reduzindo no sentido de eles estão se transformando de cobre mais 2 para cobre 0. Por isso que isso aqui vai engordando. Bom, agora a gente vai ver como é que funciona uma pilha de zinco-carvão, que é a pilha que eu vou abrir. Nós vamos ver as reações químicas dessa pilha. Aqui está a pilha de zinco-carvão. Ela está representada aqui nesse desenho. Ela é formada de um cilindro feito de zinco, que está associado ao polo negativo, e um carvão, internamente tem um carvão associado ao polo positivo. Entre o carvão, que é condutor elétrico, e essa parede de zinco, existe uma mistura de materiais aqui, conhecidos como dióxido de manganês, cloreto de amônio e cloreto de zinco. Obviamente que as reações que estão acontecendo nessa pilha são mais complexas do que a de volta que eu acabei de explicar para vocês. Porém, a essência é a mesma. E a essência é, o zinco, ele oxida, ele tem um potencial de oxidação maior do que o dióxido de manganês. E ele produz esses elétrons que fica mais concentrado aqui no polo negativo da sua pilha. O dióxido de manganês, quando você liga aqui a sua pilha num circuito eletrônico, o que acontece? O dióxido de manganês, ele reduz, ou seja, ele recebe elétrons, né? E com isso, ele produz uma outra substância chamada trióxido de manganês, o gás de amônio e água. Você vê que aqui também está produzindo gás. Bom, essa pilha, ela tem uma voltagem, uma diferença de potencial de 1,5 volts, não sei se dá para ver, 1,5 volts. E não adianta você colocar mais zinco e mais dióxido de manganês para aumentar isso aqui. É característico essa voltagem das substâncias que você está trabalhando. Você quer uma diferença de potencial maior, você tem que associar várias dessas em série. Por exemplo, aqui, eu tenho uma outra pilha, também de zinco-carvão, só que de 9 volts. Dentro, se você abrir essa pilha aqui, você vai ver que existe 6 pilhas dessa de 1,5 associadas em série.
Um ponto importante de frisar aqui, nesse caso, é que essa reação aqui é uma reação irreversível, ou seja, uma vez que ela acontece, não tem como voltar atrás, tá? Não tem como voltar o filme. Então, essas baterias aqui, essas pilhas, né? Elas são conhecidas como pilhas não recarregáveis, ou seja, uma vez que você usa e cessem essas reações químicas, você tem que descartá-las. Mas você sabe que existem outros tipos de pilhas ou de baterias que são as recarregáveis. E as recarregáveis são aquelas em que as reações químicas elas são reversíveis, ou seja, você pode voltar o filme para trás usando uma corrente em sentido contrário, e aí você consegue recarregar a bateria. Não é o caso dessas aqui. Inclusive, se você for ler o que os fabricantes falam na embalagem, eles não recomendam fazer isso porque pode ser perigoso. Bom, elas são conhecidas, essas pilhas de zinco carvão, são conhecidas como pilhas ácidas, né? Por que ácidas? Porque o cloreto de amônio e o cloreto de zinco são sais com caráter ácido, mas vocês já estão acostumados de ver por aí as tais pilhas alcalinas. Eu tenho uma delas aqui. Qual é a diferença das pilhas alcalinas para as pilhas ácidas? Bom, as ácidas, como eu já falei, tem o ácido, né? Tem sais de caráter ácido, e as pilhas alcalinas têm uma base. Normalmente tem hidróxido de potássio, tá? E elas são mais resistentes, elas duram mais, e como o hidróxido de potássio ele é mais condutor, né? Ele conduz a eletricidade mais do que o cloreto de amônio. Essas pilhas alcalinas elas são ideais para você usar em equipamentos que requer descarga de energia muito rápida e forte. E para você que viu toda a explicação, agora vem a melhor parte, ó. Eu vou abrir essa pilha aqui, a de zinco carvão. Gente, antes de abrir a pilha, eu vou dar um aviso. Óbvio que eu não sou louca de abrir qualquer pilha, né? Eu sei que as baterias e pilhas, né? Podem ter materiais químicos muito perigosos, como chumbo, mercúrio. Eu escolhi essa de zinco carvão porque ela, digamos assim, ela é inofensiva, né? E segundo, porque eu vou usar o carvão aqui dentro em um outro experimento aqui do canal. Bom, para abrir, né, eu vou usar os seguintes instrumentos. Eu vou usar um estilete como esse, eu vou usar uma chave de fenda pequena e eu vou usar um alicate de bico. Bico, porque tem esse bico. E agora a gente já está preparado para abrir a pilha. Primeiro passo é procurar a junção dessa placa metálica, que é essa aqui. Achamos aqui, agora vamos pegar uma chavinha de fenda e tentar abrir essa chapa, como eu vou fazer agora. Aqui não tem segredo, é só aplicar força. Lembrando que aqui, ó, ela tá bem presa, tá? Nas extremidades, mas é aplicar força. Vou pegar o alicate agora para ver se ajuda. Tem que ter cuidado, porque o metal pode ferir. Então, tem que ser bem cuidadoso. Ok. Soltei. Agora, vocês podem ver que a pilha, ela tá em volta desse material, que é um papelão. Vamos romper. Vamos usar o estilete para isso. Agora, é só romper. Sai muito fácil, tá vendo? Observem que esse cilindro, como eu falei, ele é de zinco e a ponta, a base do cilindro de zinco, ele está ligado a esse polo negativo, a essa parte aqui, que é o polo negativo da bateria. Agora, a gente precisa romper isso aqui, de novo, com a chave de fenda. Outra coisa, essa protuberância aqui, ela tá ligada ao carvão, ao carvão que tá aqui dentro. Então, vamos romper. Tem que ter cuidado para não quebrar o eletrodo.
Saiu. Dá pra ver? Aqui é o eletrodo de carvão. Operação delicada, cuidado para não quebrar a barra de carvão. Olha, saiu inteira. Enorme. Olha o tamanho. Gente do céu. Estão vendo? Essa é a barra de carvão que está associada ao polo positivo da bateria, que vem encaixado com aquela forma, aquela protuberância que a gente sempre vê na pilha, ó. Ela fica aqui, tá vendo? E eu vou guardar essa barra de carvão porque a gente vai usar em um outro vídeo aqui do canal, tá ok, gente? Eu vou guardar. Vamos explorar agora um pouco mais esse cilindro de zinco. Olha só que interessante. Aqui internamente, não sei se dá pra ver, tem uma espécie de papelão bem fino na parede desse cilindro. Eu vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Olha, obviamente eu não vou conseguir tirar tudo. Mas enfim, a parede do cilindro, entre a parede e o interior, tem esse papelão bem fino, que é onde fica embebido, né, as soluções. E internamente existe esse pó preto, que é aquela pasta que eu falei pra vocês. Tá vendo? Que é a pasta que é uma mistura, né, do dióxido de manganês com o cloreto de zinco e o cloreto de amônio. Então, é essa mistura aqui. E aí, gente, gostaram de ver a pilha aberta? Eu adorei. Eu sempre tive vontade e curiosidade de ver uma pilha por dentro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, dá like, aquelas coisas de YouTube, dá like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.